capítulo de número 13 de Mateus, versículo de número 25. Vamos ler o 25 apenas, que diz assim: Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou no meio do trigo e retirou-se. Muito obrigado, podeis tomar os vossos assentos. Veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Ele veio com um propósito claro, ele veio de uma forma sorrateira, e ele veio em uma hora em que os empregados ou servos daquele homem, como trata a parábola, chama ele de homem, chama ele de pai de família no versículo 27, e chama ele também de filho do homem. Todos esses termos remetem à ideia do próprio Senhor Jesus Cristo, o dono do campo. E esse adversário, esse opositor, ele veio e semeou o joio no meio do trigo. E estamos tirando aí algumas lições sobre o que vem a ser esse joio e o que de resultado ele traz na vida, principalmente do trigal, na vida principalmente da lavoura daquele dono de campo, que são os filhos do reino. E atualmente são quem? Somos nós, os servos de Deus, os crentes, que têm aí sido plantados pelo Senhor. E há quem compare, dentre o Antigo Testamento, os profetas compararam tantas vezes as nossas vidas, os homens e mulheres de Deus, como planta plantada junto a ribeiros de água, plantas que foram plantadas, plantas com origem, com fundamento, com selo de autenticidade, com um fundamento de aquele que implantou. Então nós somos o trigal do Senhor. E o joio, e eu trouxe algumas informações mais hoje aqui sobre o joio, e os termos originais que dão para o joio é cisanion, ou cisânia. É um dos 4 tipos mais comuns que existe dessa erva. O joio tem aí como característica e cresce nos campos de cereais. Ele chega a atingir a estatura, ele chega a atingir a altura de plantas como o trigo e como a cevada. Ele fica bem no mesmo patamar do trigo, da cevada, e ele vai crescendo junto. Nós podemos perceber que cuidando do campo de trigo, aquele dono de campo investindo no seu trigal, vocês percebem que ele vai investir os recursos que tem, a mão de obra que tem, os servos que ele paga para cuidar daquele trigal, limpar, passar o veneno que tiver de passar contra vários tipos de situações que podem afetar o trigal. Então todo o cuidado que o dono daquele campo, no caso Cristo, o Senhor, aquele que é proprietário original do campo, tem por causa do trigo, o joio também é contemplado com esse cuidado. O joio também é contemplado com o mesmo cuidado que o trigo tem. E nós temos uma passagem em Mateus, no capítulo de número 5, versículo de número 45, olha só o que o Senhor Jesus declara no Sermão do Monte, sobre essa verdade que eu estou aqui falando para os irmãos, que cuidando do campo, do seu trigo, o dono do campo também, bom, que só quer coisa boa para o seu campo, para o seu trigal, para a sua boa plantação, para a sua boa produção, ele também contempla aquilo que é de ruim naquele campo, que é o joio. E nós percebemos que no capítulo 5 de Mateus, versículo 45, Jesus falando acerca do tratamento que nós devemos dar, que não é pautado na cultura que se tem por aí, que ele compara aqui de publicanos,
de pecadores, aqueles que eles consideravam pessoas da mais vil espécie da sociedade, pessoas, né, que eram comparados como meretrizes. Jesus, descrevendo isso, ele diz no capítulo 5 de Mateus, versículo 45, diz assim, ó: para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então nós percebemos que o cuidado que Deus tem com o campo dele, porque todas as coisas foram criadas pelo Senhor, e especificamente por causa do bom material que ainda tem aqui na terra, ele ainda está tendo o quê? Misericórdia. Ele ainda está tolerando muitas situações. E nós vamos perceber que lá em Gênesis, capítulo de número 17, a Bíblia diz que Deus, em uma conversa com Abraão, ele diz o seguinte: Abraão, eu não posso ocultar de ti aquilo que eu estou prestes a fazer, porque tu vais ser pai de uma numerosa nação, e eu tenho ordenado a ti, para que você estabeleça a tua casa, e organize a tua casa, ordene a tua casa. Aí eu vou te contar um segredo, Abraão, um segredo que eu estou para fazer. O clamor de Sodoma e Gomorra subiu até mim. E olha os termos que Deus usa, depois você lê todo o capítulo 17 de Gênesis. Descerei lá e verei se aquilo que chegou até os meus ouvidos é verdade ou não. Se não, sabê-lo-ei. Irmãos, quantos de vocês sabem que Deus, ele é conhecedor de todas as coisas? Ele é onisciente. Quantos de vocês sabem? Amém. Então Deus, ele vai tendo aquela conversa com Abraão, como se não conhecesse nada, dizendo: Abraão, eu vou descer lá e eu vou ver se aquilo que tem chegado até mim é verdade ou não. Se não, eu vou saber. Porque Deus estava dizendo: ó, eu sou um Deus justo, eu não vou fazer nada que não seja resultado daquilo que já está acontecendo. Então toda a nossa estrutura humana, ela é resultado, seja para coisas boas ou para as coisas ruins. E o Senhor Deus disse, ó: e o clamor que tem subido até mim é de coisa ruim. Eu decidi destruir aquelas cidades por causa de tanta coisa ruim que está acontecendo lá. Abraão, muito sábio, não sendo alguém omisso, não sendo alguém que estava aí nem aí com o propósito que Deus tinha para o ser humano, né? Não sendo indiferente, insensível, sendo alguém que vestiu a camisa que o Senhor declarou sobre a vida dele: ó Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Então a tua vida vai gerar bênção. Você, por onde passar, vai ser uma forte influência para que outras famílias possam se conectar à minha presença. E diz a Bíblia Sagrada que Abraão, aproveitando a oportunidade que Deus revelou que estava para fazer, Deus falou para ele, ele disse: Senhor, pera lá, não fará justiça? Olha o termo que Abraão usa para ele: o juiz de toda a terra. Senhor, pera lá só um pouquinho, me dá um tempinho para conversar com o Senhor. Ou seja, Abraão foi orar, Abraão se colocou como intercessor, Abraão foi conversar com Deus acerca daquela situação que estava estabelecida. E o que Abraão disse para o Senhor? Senhor, se lá existirem 50 justos, o Senhor vai destruir, juntamente com esses 50 justos, toda aquela região? O Senhor não vai poupar por causa dos justos? Aí Deus falou para Abraão: ei, por causa dos justos, eu vou poupar. Olha só a ideia bíblica. Eu li um texto de Mateus 5,44, que diz que Deus, ele faz que a sua chuva desça na terra, tanto beneficiando o justo como o ímpio. E aqui nós vemos um justo que estava ligado a Deus, crendo em Deus, sendo justificado, como diz a Bíblia, creu em Deus e por isso foi justificado pela sua fé no Deus poderoso, estava se posicionando, estava com a voz ativa, estava intercedendo por alguém, para que o Senhor poupasse aqueles que ali moravam, por causa de quê?
do justo. Aí Deus falou: não, Abraão, por causa dos 50 eu não vou poupar, procura lá. Aí Abraão foi, eu acredito que fez uma pesquisa, puxou na sua memória, 1, 2, 3, meu Deus, não dá 50. Senhor, não fica irado comigo não, se faltar para esse justo. Aí Abraão foi diminuindo, vocês conhecem a história, diminuindo, até acabar o argumento. O Senhor ficou ali, ouvindo Abraão, poupando. Durante o tempo que Abraão estava intercedendo, as cidades ainda não estavam sendo destruídas, o fogo ainda não estava descendo lá. Então, o que eu entendo aqui? A nossa vida, diante da postura, diante do posicionamento que nós temos diante de Deus, diante da nossa fé de crer no Senhor, a nossa vida, ela beneficia aqueles que não têm compromisso. Quantos de vocês têm filhos que não quer saber do Senhor? Quantos de vocês é um marido que não quer saber do Senhor? Quantos de vocês é alguém da família que não quer saber do Senhor? Eu quero te dizer, por causa da tua oração, por causa da tua fé, por causa do teu investimento diante do Deus Todo-Poderoso, Deus ainda está poupando essa vida, Deus ainda está preservando, porque aqui o joio é filho do maligno, é plantação do maligno, é algo que o maligno jogou ali e veio a produzir. Então os filhos do maligno são todos aqueles que ainda não estão diante da presença do Senhor. Então joio aqui, ele é beneficiado e ele cresce junto, fica tão alto quanto o trigo, quanto a cevada, e ele até se parece com o trigo, mas na Bíblia Sagrada há uma distinção, clara sobre esses dois tipos de semente que transitam e estão vivendo aqui na terra. E os judeus, eles tinham uma crença acerca desse joio, É muito bom estudar um pouco da crença da época, porque nos abre a mente para compreender como que aqueles que estavam ouvindo os ensinamentos de Jesus estavam absorvendo o que ouviam. Então, quando nós estudamos um pouquinho da história do povo judeu, nós percebemos como eles entendiam. Havia uma crença entre os judeus que eles acreditavam que o joio se tratava de um trigo, porque se parecia muito com trigo, de um trigo degenerado, um trigo que perdeu a sua essência. E a palavra degenerado significa que passou a um estado ou uma condição qualitativamente inferior. Degenerado é alguém que decaiu. Degenerado é alguém que decaiu, que se degenerou, que mudou de bem para ruim. E aí a gente consegue entender. Se naquela época Jesus estava dizendo, tinha um homem que plantou no seu campo coisas boas, e o inimigo que plantou coisas ruins, e houve a explicação, Jesus na verdade estava dizendo, tem pessoas que foram plantados pelo Senhor, que são filhos do reino, que com o passar do tempo, ingerindo ou sendo influenciado pelo joio, eles se degeneram, eles passam de uma qualidade que o Senhor requer do seu trigo, para alimentar as pessoas, para dar expectativas boas para as pessoas, para gerar dentro do coração das pessoas, dentro dos seus relacionamentos pessoais, dentro dos seus relacionamentos ministeriais, coisas boas. Tem muitas pessoas que até um determinado momento produziu coisa boa, e talvez você esteja lembrando aí, poxa vida, teve um tempo, que não seja o caso, mas talvez o Espírito Santo está te trazendo à memória. Teve um tempo que eu fui trigo em essência. Teve um tempo que a minha mão, as minhas obras, as minhas atitudes foram intensamente melhores da que eu estou hoje. E houve uma correção do Senhor a uma das igrejas lá no Apocalipse, dizendo, tu está dizendo que tu está rico, tu está dizendo que tu está bem, mas eu, na minha visão, eu estou te vendo como um joio hoje. Eu estou te vendo de alguém que já teve melhor em qualidade e foi decaindo e se degenerou. Então a cultura do joio aqui, dentro da visão dos judeus, era um trigo que se degenerou. Pensa aí, como é que está a tua situação hoje?
Como é que está a qualidade da tua vida hoje? Como é que está a tua vida dentro da plantação do Senhor? Você é trigo que está cumprindo o teu propósito, sendo beneficiado, porque Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação. Deus não muda, Deus não varia, Deus é em essência bom em todo tempo. Quem que muda? Eu e você. E às vezes as nossas mudanças estão sendo para pior. E às vezes a nossa mudança está não mais levando em conta a primeira chama, o primeiro fervor, a primeira vez que tivemos um encontro com esse Salvador misericordioso, que nos perdoou e nos tornou trigo dentro do seu campo. Então, na cultura dos judeus, eles acreditavam que o joio era um trigo degenerado. E aí nós remete à ideia também do ensino de Jesus, irmã Milana, o ensino de Jesus sobre o poder da influência. Ele diz assim, ó: vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então a função do sal é temperar, é influenciar, é ser algo útil dentro daquilo que foi estabelecido. Se ele não cumprir o seu propósito, para que ele presta? Então eu e você, nós somos e temos esse poder de influência, somos luz do Senhor. Então nós não podemos decair do nível que o Senhor nos plantou. O Senhor nos formou, nos chamou, nos salvou e nos deu um projeto de salvação para nós continuarmos. E a tendência daqueles que se chegam a Deus e se aproximam do Senhor é o quê? Antes de tudo, diz Pedro, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo declara: meus irmãos, sejam firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, dentro dessa crença dos judeus, o joio era um trigo que passou a um estado ou uma condição qualitativa inferior, um trigo degenerado, decaído, que se degenerou, que mudou de bem para mal. Oxalá, irmãos, e é o desejo do nosso coração, que a cada dia, debaixo do cuidado do dono do campo, a gente vá melhorando, né? Gradativamente. Não adianta ter pressa também, porque se tu mudar, né, se tiver já tudo prontinho, pode ter certeza, Jesus vai falar: não, está maduro, vem para cá, né? Vem para cá. Então, gradativamente, como diz Filipenses capítulo 1, versículo 5, aquele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoará. E aperfeiçoar não é estragar, não é destruir, não é arruinar toda a obra que está fazendo. Aquele que começou, deu início, deu o pontapé inicial, uma obra que está sendo edificada, aquele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoará, vai completar até aquele grande dia, o dia do nosso Senhor. Há uma outra crença também sobre o joio, que eu quero compartilhar nesta noite com vocês, é que os rabinos também chamavam o joio de bastardo. Não, esse aqui, no meio do trigal, ele não passa de um bastardo. E o que é um bastardo? Eu fui pesquisar dentro da cultura judaica, e especificamente daqueles que eram considerados mestres nas escrituras, irmã Taline, né? Mestres, os rabinos, aqueles que se aprofundavam na lei, no Antigo Testamento. Sabe como que eles chamavam o joio? Não, dentro do trigal o joio não passa de um bastardo. E a palavra bastardo, do grego notos, N-O-T-H-O-S, significa, denota uma criança ilegítima, uma criança nascida fora do casamento legal. Isso é um bastardo. Lá em Hebreus, no capítulo de número 12, versículo 8, a palavra do grego notoi é usada em um sentido comum
e denotam, olha só, a ideia que se tem de um bastardo dentro da palavra do Senhor, para nós entender como é que os rabinos chamavam o joio no meio do trigal. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 8, denota aqueles que não compartilham dos privilégios dos filhos de Deus. O que é um bastardo na visão do Novo Testamento, na visão da Bíblia Sagrada? São aqueles que não compartilham os privilégios dos filhos de Deus. Você que é pai, você que é mãe, você que dedica aí a tua vida aos cuidados dos teus filhos, você sabe que o teu filho, a tua filha, aqueles que estão debaixo do teu teto, debaixo da tua proteção, como pai, como mãe, eles desfrutam de muitas coisas, né? Eles desfrutam de muita coisa boa, sim ou não? Quantos papais e mamães tem aqui? Levanta a mão. Você já fez alguma coisa boa para o teu filho? Pensa aí, quantas? Só hoje, por exemplo. Uma lista gigantesca, né? Alimentou, tem um monte de coisa, né? Durante o mês, fez tanta coisa, né? As vovós, os vovô aí. Quantas coisas boas a gente faz, quantos privilégios os filhos têm debaixo da tutela dos seus pais. Então, debaixo da tutela dos seus pais, os filhos têm muitos privilégios. E glória a Deus por isso. Mas também existem coisas que os filhos têm debaixo do cuidado do pai, que eles devem também glorificar a Deus por isso. Que é a correção, a disciplina, as varadas, né? As chineladas, né? Outros, as paneladas, misericórdia. Outros gritos, ei, para com o menino. Meu Deus, a vizinha que se cuide os ouvidos, né? Então existem muitas coisas de filhos, e isso faz tudo parte da maneira e da forma com que cada papai, cada mamãe cuida dos seus. Só que o bastardo, aquele que é ilegítimo, ele não tem esse privilégio. E aqui quando Hebreus trata, no capítulo 12, versículo de número 8, ele vai falar exatamente da correção, da disciplina. Ó, vocês devem se alegrar quando Deus pegar vocês e corrigir vocês, porque Ele açoita e corrige aqueles que Ele toma por filho. Ao bastardo Ele não faz isso. Aquele que é um filho ilegítimo, e na ótica espiritual da Bíblia, quem ainda não é filho de Deus? João, ele vai explicar isso no capítulo de número 1, versículo 12 e 13. Ele diz assim, ó: veio para o que ele era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos, olha a legitimidade, a autenticidade da Bíblia para filhos amados de Deus, né? Como que é esse acesso a Deus? A todos quantos o receberam, creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem que é filho legítimo do Senhor hoje? É você que aceitou a Cristo, que recebeu no seu coração, que disse: a partir de hoje a minha vida é tua, o Senhor é o Senhor da minha vida. Pode ter liberdade de me tratar como um filho amado, que precisa de ser alimentado, cuidado, nutrido, mas também precisa de orientação, precisa de correção, precisa muitas das vezes de um grito. Dependendo do filho, precisa de um grito, né? Dependendo da vagareza do filho, para fazer aquilo que pede, o pai e a mãe não aguentam. Tu ainda não fez. Às vezes a varinha canta lá. Mas então, um bastardo não compartilha dos privilégios dos filhos de Deus. Então os rabinos chamavam o joio de bastardo no meio do trigal. As sementes, além de todos esses termos utilizados, as sementes são venenosas para o homem e para os animais herbívoros, causando, eu já falei de alguns sintomas, mas eu vou ampliar um pouquinho hoje aqui, ó. O que o joio causa quando ele entra no organismo? Quando ele tem contato profundo com o organismo dos seres humanos e dos animais que se alimentam de ervas. Ele causa
Efeito de joio, dentro, sonolência. E alguém que está com sono não tem disposição para muita coisa, vive sonolento, e ele causa o que mais? Náusea, convulsões, e até mesmo em um estado pior, a morte. Desmiuçando isso, sensação de desfalecimento, desmaio, fraqueza, tontura, desejo ou ânsia de vômito, enjoo, contração violenta e dolorosa devido a problemas no sistema nervoso central, grande agitação, alvoroço. Tudo isso é quando o joio está dentro. Aí eu pergunto para vocês me respondam: quem está com toda essa gama de sintomas, todo esse compêndio de reações no seu corpo, ele tem condição de andar? Ele tem condição de viver normal, sim ou não? Quem está com o sintoma de ter ingerido joio, e esse joio está fazendo efeito, e tem todos esses sintomas aí, sonolência, tontura, enjoo, convulsão, ele tem condição de viver uma vida normal, sim ou não? Não tem, irmãos. Por que tem tantas pessoas que não conseguem ter uma vida ativa dentro do projeto de Deus? Porque já estão sendo aí nutridos, alimentados por semente de joio que o maligno plantou. E aí o dono do campo, o Senhor Jesus, reconheceu na hora que foi o inimigo que plantou, que foi o maligno que plantou, que foi o inimigo que fez isso, e o nome desse inimigo é o diabo. O diabo tem feito isso, e o diabo, ele está usando muitas coisas boas para iludir o trigal do Senhor e causar uma vida anormal, uma vida que o trigo teria de normalidade, dentro do cuidado, da proteção do Senhor, dentro da orientação do Senhor. Ele não está tendo uma vida normal mais, por causa do sintoma do joio. Ele está dando mais lugar às coisas daqui da terra, do que as coisas que o dono dessa terra está declarando acerca da sua vida. São sintomas de uma semente de joio, e nós identificamos já duas. O que ele usa? Ele usa o mundo, esse sistema, com suas crenças, com as suas leis, com muitas outras coisas aí, como instrumento para plantar isso na vida das pessoas. E hoje nós vamos falar sobre o último, dentro da visão do capítulo de número 2, versículo 15 e 16 da primeira carta de João. Nós já falamos sobre a concupiscência da carne, quem veio, né? Nós já falamos também sobre a concupiscência dos olhos, e hoje nós vamos falar sobre a soberba da vida. A concupiscência da carne, dentro daquilo que nós falamos, o que inclui? Só para relembrar, e nós já entramos na concupiscência, na soberba da vida. Ela inclui os desejos impuros e a busca de prazeres pecaminosos e a gratificação sensual. A concupiscência dos olhos, que nós já falamos e tratamos em uma quinta-feira, ela se refere à cobiça e ao desejo descontrolado por coisas atraentes aos olhos, mas proibidas por Deus, inclusive o desejo de olhar para o que dá prazer pecaminoso. Em uma era atual que nós estamos vivendo, nesta era moderna que nós estamos vivendo, inclui o desejo de diversão, olhando para coisas como a pornografia, que é apresentada através dos meios aí que se tem. Pessoas que têm um forte desejo também, dentro da concupiscência dos olhos, de olhar e divertir, contemplando violência. E eu apanhei muito nisso, né? Que às vezes a gente assiste um filme, e aquele filme, se a gente espremer assim, ó, de guerra, né? Eu gosto muito daqueles filmes de guerra antiga, que eles vão na espada, luta. Se a gente espremer, sai sangue, né? Mas pessoas que, olha só, isso aqui, eu falei, meu Deus, eu tenho que abandonar isso. De vez em quando eu pego um lá de guerra, essas guerras antigas, e assisto. Mas ó,
pessoas dentro dessa concupiscência dos olhos que se divertem, que tem o desejo de divertir-se contemplando a pornografia, que já é uma coisa deplorável para o ser humano, que tem o desejo de divertir-se contemplando a violência, filmes violentos, impiedade, né? Coisa ruim, só diante dos olhos, imoralidade no teatro, na televisão, no cinema, ou em periódico, e assim vai, a lista é gigantesca. Tudo isso é a concupiscência dos olhos, tudo isso é semente do maligno. Quem aí, depois de um filme desse, consegue ir para tirar 1 hora de oração, 1 hora de leitura de Bíblia? E às vezes o filme é 2, 3 horas, né? 2, 3 horas. Então nós precisamos cuidar, porque o inimigo, ele quer prejudicar com coisas aqui da terra, propósitos imediatos, temporais. Ele quer, né, nos tirar do propósito eterno, que é um dia que acontecerá a colheita. O Senhor vai pegar o seu trigo, armazenar, e o joio será juntado, diz o texto, e depois de ele ser juntado, vai ser lançado no fogo. Está preparado para o fogo. Então olha o perigo disso. E hoje nós vamos falar sobre a soberba da vida. O que é, dentro da visão bíblica, a soberba da vida? Um dos pecados aí primeiros, eu acredito, que não nasceu aqui na terra, mas foi gerado no céu ainda, foi o pecado da soberba. Então é um pecado gravíssimo. Foi gerado no coração de Lúcifer, o anjo da luz. Aquele que declara, Ezequiel, pisava em pedras afogueadas, e que declarou, ali falando de um rei, mas declarou, tratando-se da postura desse anjo de luz, que era regente do coral divino, aquele coral que louvava, bendizia o nome do Senhor. Diz aí o texto sagrado, olha o que ele disse, ó. Ei, ele colocou no seu coração: subirei nas alturas, acima do trono de Deus, e aí eu vou ser igual a Deus. Ele quis tomar algo. Olha, a essência da soberba é isso, é querer tomar uma posição que não te pertence. E a soberba, irmão, a gente pensa que está longe de nós, mas não está não. Porque quando nós pegamos a nossa vida como servos e filhos de Deus, e não queremos viver de acordo com a sua vontade, nós estamos sendo soberbos, altivos. E a Bíblia, ela traz uma série de orientações acerca desse tema. Então a soberba da vida, que significa o espírito de arrogância, de orgulho, de independência, de autossuficiência, tudo isso engloba a soberba da vida. O soberbo, do seu sentido original, hiperepanos, significa, olha só, o que significa esse termo no original? Mostrar-se a si mesmo acima dos outros. É alguém que quer aparecer, é alguém que quer ser mais elevado. Espírito do diabo caído, quando ele gerou isso, é alguém que quer aparecer. Então alguém que se utiliza de qualquer maneira, de qualquer forma, para se sobrepor, ele está vivendo uma vida de soberbo, mostrar-se a si mesmo acima dos outros. E esse termo é formado assim, ó, hiper, muito acima de, e painomai, que significa aparecer, ser manifesto. Então, aparecer acima, aparecer mais elevado, se sobrepor a tudo e a todos. Olha só, grave bem, esse é o termo de soberba no original. Se aparecer acima, se sobrepor a tudo e a todos, inclusive a Deus. Quando nós tomamos na nossa vida as rédeas, eu faço do jeito que eu quero, da forma que eu acho, nós estamos sendo influenciados pelo diabo, com esse sistema mundano que não leva em consideração a vontade de Deus. Olha o perigo dessa soberba da vida, Jacó. Perigosíssimo, irmão Jacó. Meu Deus, Jacó e a esposa estão numa sequência boa lá no culto Festa da Palavra, né? Estou vendo, ó, só está os olhos de zóio. Estão enriquecendo as suas vidas. Então nós
precisamos aí entender um pouco mais desse termo aqui, embora muitas das vezes esse termo soberbo, dentro desse sentido, né, mostrar-se acima dos outros, apareça como proeminente, alguém que se destaca, sempre é usado no Novo Testamento, em especial, diácono irmão Isaac, como um sentido de algo mal, como um sentido de alguém arrogante, desdenhoso, orgulhoso, altivo e soberbo. Temos várias referências aqui, mas não vamos ler, né, para ganhar um pouquinho de tempo. Então a soberba é o orgulho, a arrogância, sentimento de superioridade. Alguém soberbo tem uma visão distorcida. O soberbo, ele não tem só visão distorcida acerca dos outros, mas ele tem uma visão distorcida de si próprio. O que a Bíblia nos compara, irmãos? Se eu fosse definir um termo bíblico para nós, como é que a Bíblia nos identifica? Olha só o que diz lá. Vamos abrir a Bíblia um pouquinho no Salmo 90. Eu estava meditando nisso, só para nós ter aí um pouquinho de noção do que é o homem. Salmo 90, e a epígrafe do texto aqui na Bíblia Pentecostal que eu estou em mãos, ele diz assim, a fraqueza do homem e a providência de Deus. A soberba, ela tira esse sentimento de que o ser humano, como canta o Caleb não está aí hoje, né? Foram lá para Cacoal hoje, num jantar de casamento, daquele moço que sempre vinha aqui, aquele rapazinho vai casar e vai lá para o Paraná fora, foi ele, o Fernando, a Rose. Caleb canta um hino, sou fraquinho, né? Sou fraquinho, depende de tu. Então, a fraqueza da matéria humana, do ser humano, é uma realidade. Então, o ser humano, ele é igual aquele hino, ele tem que ser igual aquele hino, ô Célio, que nós cantamos, eternamente dependente de ti, eternamente dependente. E às vezes nós canta cada letra bonita, bíblica, e não somos dependentes de coisa nenhuma. E aqui, olha o que diz Salmo 90, sobre a fraqueza do homem e a providência de Deus. Olha o verso 5, diz assim, tu, e falando para Deus o salmista, os leva como uma corrente de água. Vocês já viram um rio que a correnteza vai embora? Olha só a comparação, tu os leva, e essa palavra como, é um termo usado para comparação, como corrente de água. Olha a outra comparação, são como um sono. Quem já dormiu aí hoje? Depois das 0 horas até agora, quem já tirou um sono aí? Eu já, todo mundo, né? Todo mundo está acordado desde de 1 hora da manhã? Todos nós já dormimos, e já passou, né? E olha a comparação aqui, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. Existem plantas que são assim, que cresce de madrugada. Versículo 6, de madrugada cresce e floresce, e à tarde, não sei se acontece com algumas plantas, eu não entendo de planta, mas aqui está identificando, cresce de madrugada, diácono irmão Emerson, e à tarde ela já vai lá e é podada, já corta. Olha a comparação aí, corta-se e ela já seca. Olha o versículo de número 9, olha o versículo 9, estou falando de fraqueza. O que é nós, o que é o homem diante da nossa essência, diante dos olhos de Deus? E aquilo que a Bíblia declara de nós é isso mesmo, não tem como fugir. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos. Olha a outra comparação aqui, como um conto ligeiro. Quem já ouviu alguém contando alguma coisinha aí? Foi rapidinho, foi até divertido, foi legal, mas contou, já foi, como um conto ligeiro. Em uma outra versão de Bíblia, esse conto ligeiro significa assim, como um suspiro. Faz assim, dá uma suspirada aí, faz assim, vai. É a tua vida, é a tua vida diante da grandeza de Deus. Ele está comparando aqui. Olha o versículo de número 10, a duração da nossa vida é de 70 anos, e se algum, pela sua robustez, chegam aos 80, o melhor deles é canseira e enfado. Olha a comparação aqui, pois passa rapidamente, e nós
voamos, né? A gente não tem asa para voar. Um dia do arrebatamento a gente vai, né? Mas a gente já viu aí coisas voando, o vento vem, sopra, arrebata, vai embora, né? Uma folha seca, vai embora, voou, foi-se. E em uma outra versão de Bíblia, na Nova Bíblia Viva, diz assim, ó: e nós, essa última parte do versículo 10, e nós desaparecemos. Quantas pessoas esse ano já, ó, foi embora, desapareceu, parou de viver. A nossa vida é assim, meu irmão, é muito pouco. Então vamos dar a visão, vamos dar a oportunidade para nós mesmos, meus queridos, de viver de acordo com aquilo que Deus determina, Deus estabelece, para que não haja um trabalho em vão, enfado e canseira à toa, preocupações exacerbadas acerca de que está fora do projeto de Deus. Agora a minha oração para nós esta noite é o versículo 12, dá uma olhada no versículo 12, ó. Vamos todo mundo junto, no 3, 2, 1, está aí na tela, versículo 12, do Salmos 90, Salmo 90, verso 12, coloca aí para nós, né, citá-lo, para isso ficar bem claro na nossa vida, e é um pedido para o Senhor. 3, 2, 1, não dá para colocar não, Salmo 90, verso 12, diz assim, ó: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira, que alcancemos coração sábio. A última parte desse texto, em uma outra versão, para você clarear um pouco mais o teu entendimento, é assim, ó: e usar bem o nosso pouco tempo que temos. E usar bem o nosso pouco que temos, o pouco tempo que temos. Então a nossa vida, eu poderia citar outros textos que falam da fragilidade humana, mas a soberba, ela traz uma visão errada, distorcida de si mesmo, achando que é melhor do que os outros, achando que a matéria, né, do William é inferior à minha, não, que aquilo que o William faz é inferior ao que eu faço melhor. O soberbo é assim. Então, quando nós temos a visão bíblica, que nós seres humanos diante de Deus, Ele nos vê de igual maneira, nos ama de igual maneira, e que cada um de nós, Ele tem um projeto diferente, dentro de funções que Ele nos deu, mas que isso não encha nosso coração de vanglória, de soberba, nós vivemos melhor. A Bíblia diz que a soberba leva alguém à ruína. Soberba é se achar superior às outras pessoas. Olha o capítulo de número 48, versículo 29 e 30 de Jeremias. Jeremias 48, 29 e 30, na Nova Tradução Linguagem de hoje, diz assim, ó: temos ouvido falar do orgulho de Moabe. Esse povo é orgulhoso, olha o texto bíblico, soberbo, vaidoso, olha as características, cheio de si. Eu, diz o Senhor, conheço o seu orgulho. Os moabitas se gabam de coisas que não valem nada, coisas que com o passar do tempo se acabam. Para que soberbo? Irmão, tudo que nós vemos, tocamos hoje, ele tem prazo de validade. Por mais belo e bonito que seja, vai ter um dia que tudo isso vai acabar. Então nós precisamos viver de acordo com o projeto do soberano Deus. No caso extremo, o soberbo pode achar que é mais importante que Deus. O soberbo despreza as pessoas que acha inferiores, não as tratando com respeito e a dignidade que merecem. A soberba é perigosa porque torna a pessoa insensível e insensata. O soberbo se torna egoísta e põe os seus próprios interesses acima dos interesses do próprio Deus, acima do interesse de tudo e de todos. E Jesus nos deu um exemplo de humildade, e ele diz o seguinte, né? Entre os homens, o grande, né? O que se sobressai acima de todos, é aqueles que têm muitos a seu serviço. Vocês já leram isso? Muitas pessoas à sua disposição para ele mandar, para servi-lo. Agora, diante de Deus, quer ser grande?
Alguém quer ser grande diante de Deus? Seja esse o servo de todos. E Jesus, ele nos deu uma receita, né? Podia falar muito mais sobre soberba aqui, mas o tempo não dá mais. Jesus, ele nos deu uma receita para que nós repreendamos essa soberba da vida, né? E adoremos a Deus, não desprezando o poder de Deus. Porque o soberbo, ele acha que vale mais que as outras pessoas, gosta de mostrar que é melhor que os outros, humilha quem ele acha inferior, põe a sua vontade acima até da vontade de Deus. O soberbo não entende que a sua vida depende de Deus, tal como qualquer outra pessoa. Por causa de suas atitudes insensatas, o soberbo, ele vai produzir destruição e desgraça na sua estrutura. E a Bíblia vai declarar que a soberba, ela vem antes da queda. A prática do pecado da soberba consiste em uma excessiva consideração, em uma autoestima excessiva de si próprio. Não é que a gente não deva ter uma autoestima, né? Acreditar no potencial que Deus nos deu, não. Mas o soberbo, ele tem uma excessiva estima por ele próprio. Essas são características da soberba. E Jesus, ele vai dizer, no capítulo de número 11, versículo de número 25 a seguir, ele vai dizer assim, ó: Jesus, o Filho de Deus, graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra. Mateus 11, 25 a seguir. Que ocultastes estas coisas aos grandes, aos soberbos, aos arrogantes, aos grandes e poderosos, e as revelastes aos pequeninos. E o pequenino ali não é pequenininho de tamanho, de idade. Pequenino ali é alguém que depende integralmente do Senhor. Pequenino ali é alguém que reconhece a sua impotência diante da presença do Senhor. Pequeno ali, quem já cuidou de uma criança aí, recém-nascida? Levante a mão aí. Ela precisa de cuidados integrais daquele que estão cuidando, sim ou não? É de dia e de noite. Quando o Senhor está falando aí, graças eu te dou, Senhor dos céus e da terra, que o Senhor ocultou essas coisas aos grandes e poderosos e as revelastes aos pequeninos. Ele está dizendo aos humildes, aqueles que reconhecem a dependência de ti, aqueles que se aproximam de ti e se prostram, reconhecendo a sua dependência total da tua misericórdia, da tua graça. E aí ele diante da sobrecarga daquelas pessoas que estavam ouvindo, ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que ele declarou, vos aliviarei. Depois que eu tirar esse fardo mundano da vida de vocês, ele vai dizer assim, e aprendei de mim, aprende comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. A soberba, viver por conta própria, achar-se a si mesmo, considerar a sua própria vontade acima da vontade dos outros e de Deus, ela causa uma sobrecarga que não é possível carregar por toda a vida. Mas quando nós chegamos diante de Deus, reconhecendo a nossa miséria, sem a presença dEle, o Senhor Deus tem restauração para as nossas vidas. Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você e com você neste momento. Feche os seus olhos. Vamos.